Irmãs, boa tarde, a graça e a paz. Prazer estar aqui novamente com as irmãs, agradecer o convite. Abra sua Bíblia em Mateus 11. Nós vamos ler do 2 ao 6. Mateus 11. Peço que depois você continue com sua Bíblia aberta. Mateus 6. Mateus 11, verso 2 ao 6. Mateus 11, do 2 ao 6. Gente, isso é quem está na menopausa. As irmãs têm que dar um desconto. Mateus 11, 2 a 6. Todo mundo achou? A palavra de Deus diz assim. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. O tema que foi me dado foi: se Deus me ama, por que eu sofro? Quando a dúvida chega. Aí eu botei um subtema para que encaixasse nesse texto. O subtema é o seguinte: pode existir dúvida no coração de um salvo? Uma pessoa salva, ela pode ter dúvida? Irmãs, diferente do que algumas pessoas acham e pregam, o evangelho não vem para nos tornar pessoas com superpoderes. Pelo contrário, o evangelho revela a nossa fragilidade diante de algo tão magnífico que é a obra de Cristo ali na cruz do Calvário. A Bíblia, quando nós vamos ler, ela nos fala de grandes feitos de alguns personagens. Por exemplo, quem não quer ter a coragem de Daniel, que foi impedido de orar ali durante 30 dias, e mesmo assim enfrentou o rei e orou? Quem não queria ter essa coragem se nós, por muito menos, algumas vezes nos acovardamos? Quem não queria ter a confiança de Abraão? Tinha um filho, um único filho, o filho da velhice, e Deus diz: vai até um monte Moriá e sacrifica Isaque a mim. E a Bíblia diz que Abraão ia matar Isaque, porque ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar. Mas, ao mesmo tempo que a Bíblia fala de pessoas com grandes feitos, a Bíblia também expõe a nossa fragilidade, a fragilidade do ser humano. 2 Coríntios 6,7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo está dizendo que eu e você temos os pés de barro, que algumas vezes a dúvida vai bater à nossa porta. Esse texto que nós vamos trabalhar hoje à tarde, ele nos ensina que até servos fiéis duvidam na dor, duvidam na tribulação. Esse texto vai nos ensinar que na nossa fraqueza, Jesus não nos rejeita. Pelo contrário, Ele nos responde com graça. Mas vamos entender o contexto desse texto. Vamos entender aqui um pouco o início da vida de João Batista. Porque aqui está falando de João Batista, que quando ele estava preso, ele mandou os seus discípulos perguntarem: pergunta a Cristo se ele é mesmo o Messias. Mas vamos ver
o início da vida de João Batista? Para mim, sinceramente, depois de Cristo, o nascimento de João Batista é um dos nascimentos mais espirituais que nós podemos ver na Bíblia. Você não precisa abrir, mas se você quiser anotar para ler em casa. Lucas 1, do 8 ao 19, vai nos dizer como foi predito o nascimento de João Batista. O último livro do Velho Testamento, Malaquias 4, 5, 6, a Bíblia vai nos dizer que Malaquias profetiza que Deus mandaria o que anunciaria a vinda do Messias. Malaquias termina o seguinte: Deus vai mandar alguém que vai anunciar a vinda do Messias. Depois disso, Deus não mais falou. Porque no Velho Testamento, Deus falava através dos profetas. E depois de Malaquias, Deus ficou em silêncio, irmãs, 400 anos. E os teólogos vão chamar isso o período interbíblico. Um período em que Deus não falou. 400 anos sem Deus falar. Imagina. Nós não temos noção disso porque hoje nós temos a Bíblia. Deus fala conosco diariamente. Todas as vezes que nós abrimos a nossa Bíblia, Deus fala conosco. Mas nesse tempo aqui não tinha Bíblia. Então Deus só falava pelos profetas. E fazia 400 anos que Deus não falava. Aí é nesse período que Deus não falava, que Lucas 1, do 8 ao 19, vai dizer que Zacarias, que era sumo sacerdote, por sorte, que a gente sabe que não é sorte, porque crente não existe sorte, menos aquele slogan, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Não, não é isso. Eu estou dizendo que tudo de crente tem um propósito, tem um objetivo. E a Bíblia vai nos dizer que Zacarias, que era sumo sacerdote, o que era que o sumo sacerdote fazia? Uma vez ao ano, pegava as orações do povo, os sacrifícios do povo, entrava no Santo dos Santos e oferecia. Só que eram muitos sacerdotes. Praticamente, um sacerdote, ele só ia entrar 2 vezes ao ano. Mas nesse dia cai em Zacarias. E Zacarias entra. E o anjo Gabriel aparece diante dele e diz: tua mulher vai ter um filho. Zacarias tem tanto medo que fica mudo. Que interessante. Deus estava em silêncio, mas Deus não deixou de agir. O fato de Deus muitas vezes estar em silêncio não quer dizer que Ele está alheio à nossa situação. O fato de Deus não falar não quer dizer que Ele não está trabalhando. 400 anos sem o povo ouvir Deus, mas Deus ali agora fala a Zacarias. Aí olha o que Deus vai dizer, como seria o filho de Zacarias, como seria João. Ele vai dizer, primeiro, tu terás um filho, ele será grande, ousado e consagrado diante de Deus e cheio do Espírito Santo. Irmãs, e eu fico imaginando que na medida que João Batista ia crescendo, talvez os pais fossem dizendo, menino, fica quieto. Que Deus disse que tu vai ser grande. Porque não é isso que a gente faz com nossos filhos? Deus me disse que tu vai ser ousado. Deus me disse que tu vai ser cheio do Espírito Santo. E talvez João Batista crescesse dizendo assim, rapaz, eu sou demais, nada vai pegar em mim, eu sou blindado. Porque Deus disse que eu vou ser cheio, e quem é cheio não tem problema, tem? Não tem. É assim que a gente pensa. Lucas 1, 39 e 45, vai dizer que Maria, que era prima de Isabel, a mãe de João, quando chega na casa de Isabel, Isabel grávida de 6 meses, João Batista dentro do ventre estremece. Isso é sensacional, irmãos.
João 1:29 vai nos dizer que João Batista, quando vê Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus 3:13-17 vai nos dizer que Jesus é batizado por João. Que privilégio. Foi João que viu o Espírito de Deus em uma pomba descendo do céu e ouvindo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. João 3:22-30 vai dizer que surge ali uma contenda entre os discípulos de João. E ele vai dizer: olha, eu não sou o Cristo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Aí talvez você pense: por que ela está falando a vida de João? Porque eu queria te fazer uma pergunta. Com todas essas experiências, existia como um homem desse ter dúvidas acerca de Cristo? Mas ele teve. Imagina eu. Imagina você. Tinha como um homem com um know-how desse ter dúvidas de quem era Cristo? Mas nós acabamos de ler que em uma crise, ele manda perguntar se Cristo era o Messias. Existem duas possibilidades para João ter enviado esses dois discípulos. Os comentaristas vão dizer que existem duas explicações. Primeiro, alguns dizem que a dúvida não era de João, era dos seus discípulos. Mas essa não é a tese mais plausível. A que tem mais evidência, e é a que nós vamos trabalhar, é essa segunda. É que essa dúvida era de João. João estava em dúvida se Jesus era o Messias. Porque os judeus até hoje estão esperando o Messias. E João aqui estava com dúvida. Vamos ler novamente o verso 2 e o 3. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Irmãs, vamos entender. João estava numa masmorra, em uma cela. Era uma masmorra em Maqueróis. Esse lugar era um lugar próximo ao Mar Morto. Por que é que existe esse nome Mar Morto? Porque o alto índice de sal desse mar é muito grande. Por isso que não existe peixe, não existe nenhum ser vivo. Por isso que é Mar Morto. Significa dizer que as condições eram péssimas. Impossível ter seres vivos nesse mar. Quantidade enorme de sal. Imagina como não era a salubridade dessa cela. E João ali se encontrava. Estava preso. Mas o que é mais interessante? Ele não estava preso porque roubou. Ele não estava preso porque ele foi um mau discípulo. Ele não estava preso porque ele pagou, porque ele comprou e não pagou. Ele estava preso por falar a verdade. João estava preso por ser fiel a Deus. João estava preso por pregar arrependimento. Mateus 6:17-18 vai nos dizer o motivo de João ser preso. Vai dizer: porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e o encerrá-lo, maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. João estava preso porque chegou para Herodes e disse: você está tendo um caso com sua cunhada. E isso não é certo. Mas vamos entender quais seriam as dúvidas de João. Irmãs, vamos pensar nessa tarde. Jesus, a Bíblia diz que ele escuta. Que Jesus estava curando enfermos, ressuscitando mortos. E talvez João perguntasse assim: e não vem aqui para me salvar?
Que Jesus é esse que não tem poder para as minhas angústias? Rapaz, eu estou aqui fazendo certo. O primeiro engano que dizem a gente, seja obediente em tudo. Eu não estou dizendo que a obediência não é necessária. Obediência acompanha crente, mas a obediência nem sempre vem com recompensa. Recompensa sou eu e você, quando a gente diz para nossos filhos que eles querem ficar quietos. Se tu ficar quieto, eu te dou uma pipoca. E às vezes a gente tem essa ideia, se eu fizer tudo certinho, Deus vai me abençoar. Nem sempre é assim, mas. E talvez estivesse passando pela cabeça de João, rapaz, será que Jesus está nesse negócio mesmo? Eu cresci a minha mãe dizendo que eu ia ser o cara, que eu ia ser cheio do Espírito Santo, que eu ia ser ousado, e eu fui, porque de frente de Herodes eu disse que ele estava em pecado, e eu estou aqui preso. Existe um livro muito bom, chamado Através dos Portais do Esplendor. É de Elizabeth Elliot. Ela é muito conhecida, mas fora ela, tinha mais 4 mulheres. Ela vai contar que história. Em 1952, 5 missionários foram para o Equador, com o intuito de pregar aos índios de uma tribo no Equador. Irmãs, todos 5 homens extremamente qualificados. Porque, diferente muitas vezes com o que a gente pensa, né, é que só vai para o campo missionário quem já tentou de tudo, aí não deu certo. Fez vestibular para medicina, fez para computação, aí não passou, aí vai para o seminário. Não, eram 5 homens preparadíssimos. Deixaram pai, deixaram mãe, mas eram casados. E tinham filhos. E esses homens eram uma tribo que ninguém tinha entrado. As últimas pessoas que tinham entrado tinham sido mortas por eles. Depois disso, ninguém mais teve coragem. E eles disseram, não, nós vamos. E eles começaram a fazer contato de longe com os índios. Como era que eles faziam? Eles penduravam espelho, panela, nas árvores. A primeira vez, os presentes continuaram. A segunda vez, os presentes continuaram. A terceira vez, eles pegaram os presentes. Eles colocaram de novo. Os índios pegaram os presentes. Eles entenderam. Somos bem-vindos. Deixaram as 5 esposas em uma base mais próxima e voaram de avião para essa tribo. E disseram, 3 dias nós voltamos. Deu 4, deu 5, deu 6. Cadê esses homens? E veio um missionário de longe em outro aviãozinho pequeno. E quando sobrevoa a área, vê os 5 corpos boiando na água. E essa missionária, esposa de um desses missionários, 45 anos depois, um dia desses, disse o seguinte, sobre acerca do marido. Você fica meio irritada com Deus, mas você confia nele. Mas ao mesmo tempo, há todas essas emoções que surgem. Eu ainda creio em Deus, mas eu precisei de anos para perceber que Deus tinha um plano. Porque, irmãs, como é que se explica? Você ficar viúva com um bebê no colo, se teu marido estava indo fazer a vontade de Deus. A gente espera chegar que a notícia que de marido bêbado, que de marido farrista, que de marido que sai na sexta e chega na segunda. Aí a gente diz assim, eu fico só esperando, não é assim? A notícia ruim. Mas ninguém espera uma notícia ruim de um homem de Deus que vai para pregar o evangelho. E ela está dizendo que por um momento ela ficou irritada com Deus. Ela deixou de ser crente? Não. Ela não deixou de ser crente. Eu estou lendo um livro
Palavras de Susana. É a esposa de Spurgeon. Spurgeon é muito conhecido. Pouco se sabe sobre ela. Que livro, irmãs. Que livro. Que livro. Que livro. Eu trouxe aqui que eu vou ler aqui uma parte para vocês. Susana Spurgeon, antes de casar com Spurgeon, ela orou assim: Senhor, eu quero ser essa mulher bíblica. Eu quero acompanhar o meu marido para onde ele for. Eu quero ser essa auxiliadora, adjuntora, idônea. Assim que ela casa e que ela tem filhos, ela é acometida de uma doença ginecológica. Algumas pessoas que fizeram a sua biografia vão dizer que talvez fosse endometriose. Imagina endometriose em 1800. Não tinha tratamento, não tinha nada. Então diz que essa mulher vivia acamada, com dores terríveis. Ela não podia acompanhar Spurgeon. Mas ela começa a desenvolver um ministério em que ela percebia que pastores pobres não podiam comprar os livros do seu marido. Aí ela comprava os livros e dava aos pastores pobres. Dentro de sua casa, deixou um grande legado. Mas em uma noite, ela disse que sentia fortes dores. E eu vou ler para vocês, para não ficar nas minhas palavras, que eu não consigo dizer umas coisas tão bonitas dessa. Em aflição de coração, eu questionei: por que o meu Senhor trata assim a sua filha? Falando dela. Por que ele tão frequentemente envia dores tão agudas e amargas para me visitar? Por que permite que a fraqueza prolongada impeça o doce serviço que anseio prestar a seus pobres servos? Essas impacientes perguntas foram rapidamente respondidas. E embora em linguagem estranha, não foi necessário algum intérprete, a não ser o consciente sussurro do meu próprio coração. E ela disse que ela começa a olhar ali numa lareira, a lenha queimando. E Deus não promete a ela cura. Pelo contrário, Deus diz a ela: assim como eu estou queimando essa lenha, eu vou queimar você. E ela diz: quando o fogo da aflição extrai canções de louvor de nós, então de fato somos purificadas e nosso Deus é glorificado. Talvez alguns de nós sejamos como essa lenha do velho carvalho, frios, endurecidas e insensíveis. Não produziríamos sons, não fosse pelas chamas que ardem ao nosso redor e liberam as ternas notas de confiança em Deus e contente conformidade com a sua vontade. Enquanto eu meditava, o fogo queimava e minha alma encontrou doce consolo na parábola tão estranhamente colocada diante de mim. Cantar em meio ao fogo, sim, que Deus nos ajude, se esse for o único meio de obter a harmonia de nosso coração endurecido e apático. Que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais do que antes. Eu confesso a vocês, eu não tenho coragem de fazer essa oração, não. João Batista, naquele momento, não conseguiu compreender isso. Como é que os cegos veem? Como é que os coxos andam? E eu aqui estou preso. Talvez ele perguntou a ele mesmo: por que Jesus não se pronunciou a meu favor? Irmãs, a dor confunde a fé. A realidade da prisão diferente. O sofrimento cega nossos olhos para os planos de Deus. E nós precisamos entender que no mais terrível sofrimento, ainda temos a boa mão de Deus. E aqui é que está o desafio. Na aflição, é difícil conviver com o silêncio de Jesus. Muitas vezes a gente pergunta: por que Jesus não fala por nós?
Jesus, por que tu não dá uma resposta? Tem situação na nossa vida de tanta perversidade, de tanto descompasso, que a gente diz assim, Jesus, eu tenho certeza que tu não está vendo isso. Porque se tu estivesse vendo, tu ia fazer alguma coisa. Tu estás vendo as humilhações. Tu estás vendo a minha labuta. Tu conhece o meu coração, mas Senhor, continua do mesmo jeito. Davi, quando estava fugido de Saul, a Bíblia diz que ele pega a mãe, ele pega o pai, vai lá para Moabe e diz, toma conta do meu pai, toma conta da minha mãe, que eu preciso saber o que Deus quer comigo. Talvez João Batista pensasse assim, se eu preguei o juízo de Deus, por que eu não estou vendo isso na vida de Herodes? Herodes continua lá, no bem bom. Bebendo do melhor, comendo do melhor, sendo servido e ainda dormindo com a cunhada. Herodes continuava a sua vida, irmãs. Irmãs, eu sou sincera para vocês. Eu vou confessar, porque pecado se confessa. Às vezes, eu vejo gente assim que come de tudo. Toma uma Coca-Cola desse tamanho todo dia. Oh, maravilha. Come coxinha. Doce. Tudo, só coisa gostosa. Aí, às vezes, eu estou tão revoltada que eu olho assim para meu marido e digo, isso não tem uma doença. Aí meu marido diz, que coisa terrível, gente, para com isso. Eu não sei se vocês têm essa loucura, mas eu penso. Irmãs, por que eu tenho que ir para a academia todo dia? Irmãs, por quê? Esses dias eu estava com ele num canto, aí chegou aqui um rapaz, olha, pastor, é assim que a minha mãe, 101 anos, irmãs, ela parecia 80. Aí eu disse, eu estou revoltada. Essa mulher nunca fez musculação. Nunca tomou vitamina D, B12, vitamina C, ômega 3, coenzima. Nunca. Irmãs, tem coisa que é porque Deus quer. E quando Ele não quer, Ele não quer. E quando Ele quer, Ele quer. Eu não estou dizendo que hoje vocês vão se esbaldar aí na comida, não. Mas se lembre de mim quando você vê uma pessoa tomando Coca-Cola. Aí você diz assim, isso não tem uma doença. E a gente vive na luta, né? Se cuidar, o colesterol está lá em cima. Se cuidar, a glicose está lá em cima. É tanta doença nesse mundo. João, quando olhava para Herodes, Herodes estava no bem bom. O salmista 94, Salmo 94, 3, 4, ele diz assim, até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e falarão coisas duras? E se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Salmo 73, 2, 4. Quanto a mim, ele está falando dele. Os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. O salmista estava dizendo, eu quase deixei de ser crente, quando eu olhei para a vida do ímpio, que é boa. Vamos ser sinceros, irmãs? Às vezes a gente olha para nosso vizinho, cachaceiro, vive numa boa, e tu só vive num aperto. Diz assim, Jesus, tem misericórdia de mim. E de vez em quando a gente encontra uns crentes que a gente não sabe de onde eles saíram, que moravam debaixo de uma ponte, e agora vive numa mansão.
Aí você olha para a sua vida e diz, a minha é desgraçada. Só pode ser. É isso que o salmista está dizendo, que ele começou a comparar a vida dele com a dos ímpios. E eu não sei o que se estava passando pela cabeça de João Batista. Mas, irmãs, talvez estivesse passando isso. Que homem é esse que cura e eu estou aqui preso? Aonde está a profecia de que eu ia ser usado? Cadê, Senhor? Outros homens da Bíblia atravessaram crises. Moisés, Números 11, 10 ao 15, vai dizer, Senhor, eu sozinho não posso levar esse povo. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Jeremias 29, quando estava no tronco, por falar a verdade, disse, isso me foi no coração como fogo ardente. Encerrado nos meus ossos, eu já desfaleço de sofrer. Não posso mais. Porém, irmãs, a dúvida de João Batista não era pecaminosa. Sabe por quê? Porque ele foi até Jesus. João Batista não foi falar de Jesus para outra pessoa. João Batista não foi dizer, eu estou decepcionada. Eu vou deixar de ser crente. Tem essa turma aí, né? Que se Jesus não fizer, eu não sirvo. Coitado. Senhor, se tu fizer isso na minha vida, eu faço aquilo. Não. A fé às vezes duvida, pergunta, vacila. Mas a fé verdadeira, irmãs, é aquela fé sincera que você diz, Senhor, ajuda-me na hora da dúvida. Senhor, confirma e fortalece a minha fé. Sinceridade, irmã, é dobrar o joelho e dizer, Jesus, eu estou morrendo de medo. Eu acho que isso não vai dar certo não, mas me ajuda. Eu quero permanecer crendo. Eu quero permanecer fiel. Eu quero permanecer te amando. Não estou entendendo nada. Estou morrendo de medo. Mas, Senhor, eu estou aqui. Se a dúvida de João fosse pecaminosa, Jesus não teria testemunhado tão bem dele. E a gente vai ver. Quando a dúvida não é fruto de um coração perverso, Deus responde com graça e com misericórdia. E foi assim que Jesus respondeu. Vamos ver? Versos 4 e 5. E Jesus, respondendo, disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Jesus começa dizendo, anunciai a João. E talvez aqui essa seja uma das evidências de que a dúvida era de quem? Era dele. Anunciai a João. Mas, irmãs, interessante é que Jesus não dá uma resposta irônica, zangada ou reprovada. Ele não rejeita João por causa de sua fraqueza. Porque ele entende a nossa estrutura humana. Sabe o que é que eu tenho percebido? É que quando a gente está com problema, a gente sofre duas vezes. A gente sofre pelo problema e a gente sofre porque está sofrendo. Porque principalmente na igreja o povo diz a gente que é para a gente passar por problemas sem sofrer. Aí quando a gente sofre, a gente se culpa porque está sofrendo. A gente sofre duas vezes. Porque dizem a você que dias difíceis, você não pode chorar que é falta de fé. Que crente quando sabe que está perto de morrer, não é para ficar triste, porque ele vai para o céu. Irmã, eu sei que eu vou para o céu. Eu só não queria ir agora. Gente, é cada absurdo. Jesus não nos trata dessa forma. Ele não coloca um fardo que a gente não pode levar, ele nos entende. Ele olha para nosso coração caído, mas ele entende. É isso.
E olha a resposta de Jesus. Talvez se fosse eu, ou se fosse você, dissesse, João, rapaz, deixa de ser fraco. Ele vai dizer, eu estou cumprindo a profecia de Isaías, porque ele cita Isaías. Jesus manda João olhar para o que ele faz e o que ele ouve. Sabe o que era que Jesus estava dizendo? A prova do amor de Deus não é a ausência de dor. A prova do amor de Deus é a presença do Salvador da história. E eu estou aqui. O amor de Cristo se encontrou, irmã, no Calvário. Quando tudo der errado na sua vida, que você estivesse achando a última pessoa que ninguém lhe ama, olhe para a cruz. Foi lá. Era você. Mas não foi você. Foi Cristo. E por causa do sacrifício de Cristo, todas as vezes que Deus, lá do alto, olha para você, Ele não vê você, Ele vê Cristo. E Jesus está dizendo, eu estou fazendo o que Isaías profetizou. Que os olhos dos cegos seriam abertos, que os ouvidos dos surdos se abririam, que os coxos saltariam, que a língua dos mudos cantaria. Ele leva os discípulos a avaliarem a sua mensagem. Jesus estava dizendo que ele pregava aos ouvidos e aos olhos. E ele vai dizer, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Jesus estava dizendo, eu vim para os rejeitados, para os doentes. Jesus trouxe visão para os cegos. Irmãs, eu e você éramos cegas. Estávamos caminhando para um buraco profundo. E hoje você se abstém de determinadas coisas porque Deus abriu seus olhos. Hoje você não entra em enrascada porque os seus olhos foram abertos. Jesus veio para colocar caminhos retos, os cambaleantes, para purificar os sujos, para dar entendimento do evangelho pela pregação da palavra. João precisava saber que o reino de Deus não tem os mesmos valores deste mundo. O fato dele não ter ido libertar João não significava que ele não era o Messias, porque o cego estava vendo. Aí ele vai dizer, os mortos estão sendo ressuscitados. Ele era o Messias, porque ele tinha o poder sobre a morte. Em Cristo a morte foi vencida. Não importa como vamos morrer, mas nós temos a certeza que nós vamos ressuscitar. A vida eterna é gratuita. Jesus estava dizendo, os pobres recebem o evangelho e são transformados. Irmãs, o evangelho muda a mente do homem. A igreja é o único local que o doutor senta de lado do gari. E todos, pela revelação da palavra, podem ter o mesmo entendimento. É isso que Jesus estava querendo dizer. Diga a João que não olhe para ele, porque o problema não é ele, é o que eu estou fazendo. E muitas vezes nós focamos a nossa vida nos nossos problemas. Você já conversou com alguém que ela, do começo ao fim, ela só fala dos problemas dela? E tudo que acontece na vida dela foi um problema. Ela é doente porque o marido deixou. Ela não dorme porque o marido deixou. Ela não come porque o marido deixou. Ela deve porque o marido deixou.
Ela não tem aonde morar porque o marido deixou. Ela não lembra que não é sobre ela. Que apesar dos problemas dela, Cristo existe. Era isso que ele estava dizendo aqui. Diz a João que apesar dele estar preso, eu estou cumprindo o meu ministério. Irmãos, as coisas andam, independente de você ter problema ou não. O mundo não para porque você está com problema, não. O mundo não para porque seu cachorro vomitou. O mundo não para porque sua mesa, o pé quebrou. Não. Você tem que olhar o que Cristo fez. É isso que ele estava dizendo. Spurgeon vai dizer, Jesus é a sua própria prova. Ele não precisa provar nada. Se os homens quiserem argumentos em favor do evangelho, que eles ouçam e vejam o que ele é e o que faz. Digamos, portanto, a nossa alma na prisão da dúvida, o que temos visto Jesus fazer. Na pior da sua circunstância, você é salva. Pensa aí nesse problema que você está. Grande? Imagina se tu não tivesse Jesus. Doutor Maia. Jogando pedra. Feito uma doida, gritando epa no meio da rua. Foi traída? Mal falada? Injuriada? Imagina se tu não tivesse Jesus para te defender. É isso que ele está dizendo. Olhe para a minha existência, que sem mim seria pior. Irmãs, esse mundo, eles estão correndo doido porque eu imagino. Você já imaginou um luto sem Cristo, irmã? Você perdeu um marido, você perdeu um filho sem Jesus, nunca mais se recupera. Eu acho que uma pessoa dessa nunca mais tem um juiz bom. A gente está orando pelo missionário. Eu esqueci agora que o nome dele, mas ore por ele. Eu acho que é em Goiás. Ele vinha com a esposa e 2 filhos. Um acidente, os 2 filhos morreram. Você não sabe nem o que dizer a uma pessoa dessa. As minhas filhas têm uma amiga que já casou com uma certa idade e teve um bebê quase com 40 anos. O filhinho com 1 ano e 6 meses, câncer de pulmão. Aí minha filha disse assim, mãe, Deus me perdoe, mas eu estou me escondendo dela na igreja que eu não sei o que dizer a ela. Não tem, irmã. Você vai dizer o quê? 1 ano e 6 meses. Como é bebê, tem que botar um catéter. Porque como é que vai tomar químio na veia? Só que o catéter infeccionou. Aí toda vez que vai tomar químio, ele vai para o centro cirúrgico para botar o catéter. Eu não sei não. Eu não sei não. Aí Jesus está dizendo, mas olhe. E você conversa com ela e ela diz, eu louvo ao Senhor. Porque eu tenho um emprego, que eu tenho um plano de saúde. É Deus dizendo, olhe para o que eu estou fazendo. Não duvide não. O patrão dela disse, vá cuidar do seu filho. Quando ele estiver bom, seu emprego está lhe esperando. Não duvide, minha irmã. Tire o foco do problema, tire o foco da dúvida. Olhe para aquele que te chamou e te sustentará até a sua volta. Ele não está dormindo, ele não está cochilando, ele está contemplando. Não duvide. Na dúvida, não olhe para as circunstâncias externas. Na dúvida, olhe para o que ele fez por você na cruz do Calvário. Não precisamos esperar outro, ele já veio.
Ele está vivo. Eu não preciso mais de outra coisa, eu só preciso dele. Ele realizou a obra completa de salvação, nos justificou e nos deu vida eterna. Aí ele vai dizer no verso 6, e bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Esse tropeço, quando vai para o original, é escândalo. Ele está dizendo, feliz é aquele que passar pela prova e não se escandalizar. Irmãs, como eu oro assim, Senhor, que eu seja aprovada, mesmo na minha fraqueza. Porque a Bíblia diz que Ele nos prova e Ele nos avalia se a gente foi aprovado. Aí a ideia que nós temos é que a gente só é avaliado se a gente não chorou. Se a gente não pediu socorro, não. A gente é avaliado por Ele bem quando a gente passa pela prova crendo nele. Agora a forma, graças a Deus, não importa. Se é meia doidinha, não importa. Contanto que a gente creia. Porque tem pessoas que quando passa por problema, nega Cristo. Eu vou dar um exemplo. Nós conhecemos alguém, e eu confesso para vocês, para mim foi uma grande decepção na minha vida. A esposa deixou. Esse discurso de hoje, né? Eu tenho que viver minha vida, tal, eu tenho que ser feliz, você está me atrapalhando e eu vou ser feliz. Ele sofreu, perdeu 7 quilos. Aí, nesse Parque do Povo, ele descobriu que ela foi para o Parque do Povo. Ao invés dele correr para os pés de Jesus, foi para o Parque do Povo dançar forró. Aí meu marido disse que eu falo demais. Não, irmãos. Me diga uma coisa. Que crente é esse que qualquer coisinha... Mas olha como é bom. Jesus, eu estou chateada. Vou ali tomar uma cachaçinha. Eu disse a meu marido, ele nunca foi crente. Rapaz, minha senhora disse, é. Quem já viu isso, irmã? O problema chegou, a gente se agarra nas pernas de Jesus e diz, Jesus, eu não te solto nunca. Eu não estou dizendo que ele não fosse chorar. Como deve ser terrível uma separação, irmãos. Como deve ser terrível. Eu não estou dizendo que ele não estava sofrendo. Mas eu estou dizendo que ele não foi aprovado. Que triste. Que triste. Que triste. Então, não saiu como eu quero, eu vou para o mundo, é? Que fé é essa, irmã? Não pode ser assim. Aí ele vai dizer, bem-aventurado é quem não se escandaliza por causa dos sofrimentos. Coisas que nos impedem de continuarmos firmes. Primeira, os sofrimentos que acompanham a confissão de sua fé. Uma vez você se dizendo crente, vai vir perseguição para você. Às vezes na própria família, no trabalho, às vezes na igreja, que você não concorda com algumas posturas que de algumas pessoas, aí a irmã fulana só quer ser santa. Como assim? E às vezes esse sofrimento vem e a gente não suporta. A renúncia que o Evangelho nos aconselha a fazer. Evangelho é renúncia, é dor, é sofrimento, é cruz. As perdas que muitas vezes, irmãs, dilaceram a nossa alma e nunca mais a gente consegue se levantar. Eu preguei em uma igreja em João Pessoa. E uma irmã disse, irmã, ore pelo meu marido. Ele era diácono aqui. A gente só tinha um filho único. Ele tinha entrado na universidade. E ele sentiu uma dor na barriga, e uma dor na barriga, e uma dor na barriga. E eu com meu marido deixamos ele na porta do hospital e a gente deu o balão para estacionar o carro. Ela disse que quando deu o balão, que veio a pé, o filho dela estava morto.
Ela disse, desde esse dia, o meu marido não quer vir para a igreja. Meu marido não ora. Difícil demais, irmãs. Irmãs, eu aprendi uma coisa. Vontade de Deus se vive. A gente sempre vai viver a vontade de Deus, porque Ele é soberano. A questão é como a gente vai viver a vontade dEle. Esperneando, feito menino, vai sofrer. É melhor se render. Vontade de Deus não se entende, se vive. E acabou-se. A dúvida. Mas é interessante que esse texto, se eu terminasse esse texto aqui, aí você ia dizer, eu não quero ser João Batista, não. Mas esse texto, ele vai terminar com um testemunho maravilhoso de Jesus sobre João. A dúvida não fez João ser menos para Jesus, viu? A dúvida não lhe faz ser menos diante de Cristo. Cristo não nos olha como as pessoas nos olham. Para Cristo não existe infalível, supercrente. Existe um servo carente da sua graça e da misericórdia. Não foi à toa que Jesus falou de João. Irmão, Jesus era sabido. Jesus era demais. Aí depois disso, ele vai falar de João. É como se ele estivesse dizendo assim, eu entendo João. Verso 7. Bora lá? Estamos terminando. Eu não sei quanto tempo que a irmã me disse. E aí, faz quanto tempo, mulher? Falta 10, né? Vamos embora. Verso 7, diz assim. Então, em partindo eles, os discípulos, passou Jesus a dizer ao povo, olha só, a respeito de João. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Vamos entender. Jesus está dizendo, João não é um caniço. O que era um caniço? Era uma planta fina e oca, que se dobrava a qualquer facilidade. Todo vento vai para frente. É aqueles teimosos, né? Vai para frente, vai para trás. Aí Jesus está dizendo, não. João, apesar da dúvida dele, ele é um homem firme, decidido. Não era inconstante nos seus valores, nos seus princípios. Não mudava por causa das circunstâncias. Preferiu perder a cabeça, mas falou a verdade. Verso 8. Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Jesus estava dizendo, João negava-se a si mesmo. A aparência e os costumes de João demonstrava que ele era morto para as pompas desse mundo, para os prazeres dos sentidos. Irmãs, a gente vive uma época de muita ostentação, de muitos títulos. É por isso que eu não gosto, me chamo de irmã Janeide. Eu já tenho tanto pecado, não quero mais que acrescente mais esses para mim, não. É um povo que ama reconhecimento, que ama título. O povo diz, irmã Janeide, venha pregar em tal canto, mande seu currículo. Como assim, irmã? Aí dá vontade de dizer, eu não estou procurando emprego não, irmã. Não, é o que a irmã já fez. Porque quanto mais bota e posta, as pessoas acham que você é. E eu e você pé de barro. Uma dor de barriga, acabou essa mulher. Daquelas que a gente diz assim, de hoje não passa. Quanta pompa. Quanta ostentação. Ele está dizendo, você pensa que você encontrou essa pessoa? Verso 9 e 10. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito. Eis aí, eu envio diante da tua face
o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vamos entender. Jesus está dizendo, mas você viu alguém preparado para uma grande obra. E ele é mais do que um profeta. Por que Jesus disse isso? Porque os profetas do Velho Testamento, todos apontavam para Cristo. Porém, numa época distante. Isaías é conhecido como o profeta evangelístico. Irmãs, eu fico pensando, o que é você nunca ter visto isso e você dizer, eis que o menino vos nasceu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, em uma época bem distante. É isso que Jesus está dizendo. Todos profetizaram a minha vinda, porém não me viram. Por isso que João é mais do que os profetas. Porque João abriu o caminho, mas João me viu. Por isso que ele é mais do que os profetas. Verso 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus está dizendo, entre os nascidos de mulher, ele viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer. Foi ele quem preparou o caminho para mim. Mas o menor é maior do que ele. Aqui, Jesus estava dizendo que João pregou a vinda de Cristo. Por isso que ele superou os profetas anteriores. Mas o menor, que seria a época dos apóstolos, pregariam que Cristo veio, que Cristo foi crucificado e que Cristo foi glorificado. Você pode ver que João, ele só prega a vinda de Cristo. Ele não prega a crucificação de Cristo, porque ele não viu. Ele não prega a glorificação de Cristo, porque ele não viu. Irmãs, eu fui pesquisar, sabe quanto tempo durou o ministério de João Batista? De 6 meses a 1 ano e meio. Muito pouco. Muito pouco. Aos olhos humanos, João não viveu para presenciar isso. Mas os que vieram depois dele, sim. Por isso que eles seriam maiores. Seriam maior do que ele, porque as verdades compreendidas só teriam real sentido depois do derramamento na cruz. Nós somos maiores que João Batista. Sabe por quê? Porque hoje nós podemos entender com mais profundidade o Evangelho. Eu e você hoje não temos desculpa. Nós temos a Bíblia. Nós temos boas pregações, nós temos bons estudos, nós temos o privilégio hoje de entender o plano de Cristo na nossa vida, o plano de Deus. Nós podemos hoje falar da morte e da ressurreição de Cristo e podemos falar da sua glorificação, coisa que João Batista não pôde porque ele não viu, mas eu e você não estávamos lá, mas nós cremos. Por isso que nós somos maiores. E eu queria terminar com essa pergunta. Qual testemunho que Cristo daria de você? Tem misericórdia de mim, Jesus. Sabe qual testemunho nós teremos do Senhor Jesus? Mateus 25, 31 e 34. E quando o Filho do Homem vier em glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Não precisamos esperar outro Messias. O nosso já veio. Foi traído, crucificado, morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. As dores dessa vida, as perdas que tentam nos roubar a esperança, as desilusões que nos desanimam, o medo do amanhã que nos roubam a paz, nada pode tirar uma certeza. Jesus é o nosso libertador, resgatador e salvador. Quero terminar com uma citação de Tim Keller. Eu acho que morreu há uns 2 anos atrás.
E ele disse assim: Senhor, eu me preocupo porque esqueço da sua sabedoria. Eu me ressinto porque esqueço da sua misericórdia. Eu cobiço porque esqueço da sua beleza. Eu peco porque esqueço da sua santidade. Eu tenho medo porque esqueço da sua soberania. Você sempre lembra de mim. Ajude-me a lembrar de ti. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada por essa tarde. Obrigada por esse momento. Nós apresentamos o nosso coração diante de ti nesta tarde. Oh, Senhor, tu conheces o nosso coração. Temeroso, vaidoso, enganado com as coisas desse mundo. Muitas vezes desiludidas com palavras, com atitudes, com pessoas, com situações. Coração medroso diante dos desafios da nossa vida. Mas mesmo com esse coração caído, nós queremos te dizer nessa tarde, tu és o amado da nossa alma. Nos ajuda, Senhor, na dúvida, no medo, na desesperança, a olharmos para o alto, que é onde está assentado o autor e consumador da nossa fé. De ti vem tudo aquilo que a gente precisa. Nos ajuda. É isso que eu te peço nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos.